A Bíblia diz em 2 João, de 1 a 13. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Bom, se tu assistiu o capítulo de ontem, né, o vídeo de ontem, tu viu que era 1 João. Hoje é 2 João. Então, a carta de ontem, acredita-se que João escreveu no ano 90 depois de Cristo. E esta segunda carta, mais ou menos 95 depois de Cristo. Então, acredita-se, eu sempre falo assim, né, para que vocês entendam, que há um espaço de 5 anos, mais ou menos, entre a escrita da primeira carta de João para a segunda carta de João. O presbítero, o que acontece? Ele já era idoso, eu falei ontem, no vídeo de ontem. E o que acontece? A gente também já estudou que presbítero é o ancião, é aquele homem experimentado, mais idoso, mais antigo, mais experiente, mais maduro da igreja. E também é uma forma de identificar o líder da igreja, o líder religioso. Então, como eu falei ontem também, acredita-se que João estivesse servindo na igreja de Éfeso. Então, por isso que ele diz o presbítero, a senhora eleita. Que senhora eleita é essa? Não é uma pessoa do sexo feminino, não é uma mulher. A senhora eleita é a igreja. E os seus filhos são os crentes, os cristãos, os eleitos, os salvos, os fiéis, os santos de Deus. Então, ele está exaltando, ele está colocando a igreja numa posição de honra. Então, a igreja é a noiva de Cristo. Então, ele está usando de uma forma respeitosa a senhora, né, eleita. Ele está se referindo à igreja e aos seus filhos. É uma comparação muito poética, muito bonita, né? Como uma mãe que cuida dos seus filhos. A igreja, né, que gera filhos espirituais. A quem eu amo na verdade. Aí aqui vai começar. Já temos vídeos no canal sobre as cartas de João. Então, aqui ele fala, ó, eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Quem é a verdade? O Senhor Jesus é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então, quando tu ama na verdade. Porque Deus é amor. Porque Jesus é amor. Porque o fruto do Espírito Santo, o primeiro, é amor. Porque o vínculo da perfeição é o amor. Porque o caminho mais excelente é o amor. Enfim, amar na verdade é aquilo que Paulo disse, é aquele amor que não é hipócrita, que não é fingido, que não é falso, que não é dissimulado, que não tem interesse. É aquele amor que jamais acaba. É um amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo sofre. Esse é o amor bíblico. E o amor não é um sentimento. Eu sinto amor, agora eu não sinto mais. O amor acabou. Então isso não tem nada a ver com
a Bíblia. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Isso não tem nada a ver com Jesus, porque Jesus amou os seus até o fim. Quando tu ama até o fim. É uma decisão. É uma ordenança, é um mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então o que acontece? Tu obedece ou tu não obedece. É um mandamento o amor. E aqui, e ontem eu falei também para vocês, que tu vê, eu falei, né, as digitais, né, de Jesus em João, porque o amor é assim, ó, o assunto principal, prioritário, necessário de João. Seja no Evangelho de João, né, que na minha época, quando eu era guria, foi editado, publicado com o título O Mais Importante é o Amor. E era o Evangelho de João. Se tu é das antigas, tu deve lembrar disso. E era uma forma de evangelizar, porque sim, o mais importante é o amor. Porque se nós não tivermos amor, nós não seremos nada, nós não somos nada. E ele está dizendo que nós temos que amar na verdade, de verdade, com verdade. Amar na verdade, conhecendo a verdade, por causa da verdade. E se tu fizer tudo isso, ó, a verdade vai permanecer em ti e vai ficar contigo para sempre, porque a verdade é o Senhor Jesus. 3. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, estejam conosco em verdade e amor. Então, ele já resumiu. O que é o mais importante para nós? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Este caminho nos leva para o céu, nos leva a Deus. A vida eterna está no Filho, nós vimos ontem. O amor cobre uma multidão de pecados. O amor tudo vence. Tudo vence. Porque Jesus amou e ele venceu. E nós, com o amor, também venceremos. Isso é obediência. Isso é obediência. E a verdade, nós queremos andar na verdade, seguir a verdade, conhecer a verdade, praticar a verdade, ter uma vida, uma fé verdadeira na presença do Deus Pai e do Deus Filho. 4. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. Então, o que ele está falando? Dos filhos da senhora eleita? Não é essa a interpretação, né, mais usual, mais antiga e dos pais da igreja. Então, ele está falando de quê? De quais filhos? Dos crentes, dos cristãos, dos fiéis, dos santos, dos salvos, tá? É assim que é interpretada esta segunda carta de João, que ele estava se referindo à igreja, aos irmãos em Cristo, ao amor fraternal entre os irmãos em Cristo. Então, fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. Então, quando tu vê uma igreja abençoada, os membros dessa igreja, as pessoas que ali congregam, elas dão um bom testemunho. Elas têm uma boa reputação. Elas são aprovadas pelos de dentro e pelos de fora. A pessoa é um profissional, quando ela entrega o trabalho, é verdadeiro, é correto. Ela é uma mãe, ela é uma boa mãe.
Ele é um pai? Ele é um bom pai. É filho? É um bom filho. Então, andar na verdade significa fazer tudo de uma forma íntegra, correta, decente, nobre, louvável, admirável na presença de Deus. E aqui ele fala, ó, isso é mandamento e nós recebemos do Pai. Porque sim, quem é que vai habitar com Deus? A verdade no íntimo. É isso que Deus quer, é isso que agrada a Deus. E agora, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Ontem eu falei muito sobre isso, né? Que o amor de Deus, ele é, vamos assim, demonstrado, manifestado, expresso em Cristo. E nós podemos ver isso na cruz, na ligação vertical e horizontal. Amar a Deus seria o vertical, né? E amar ao próximo seria horizontal. E isso nós temos na figura da cruz. Então, este é o maior mandamento, né? Amar, o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E isso tem que ser muito ensinado. Isso é o mais importante. Todo o resto passa por este filtro, por este crivo. Por isso, detalhes, coisas que dividem, coisas que prejudicam, são secundárias em relação à prioridade do amor. O mundo vai nos conhecer se nós tivermos amor uns pelos outros. Então isso não é um mandamento novo. O mais importante é o amor. E nós devemos obedecer, praticar, exercitar este mandamento, que é amar, que é desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Aí agora vem a explicação. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam neste amor. Então, de novo, ele não está dando ênfase, explicando, batendo na mesma tecla, insistindo, repetindo, até que isso entre na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito. Se não tiver amor, eu nada serei. E olha que interessante a gente pensar, tu que é inscrito do canal, que está caminhando, né, junto, nós estamos desde Mateus, Marcos, Lucas, João, nós estamos caminhando no Novo Testamento, né? E aí a gente vê que ele já está idoso. Mas o que ficou para João? O amor. O que ele mais aprendeu do Senhor Jesus? O amor. O que era a marca desse discípulo, desse apóstolo? O amor. E ele viveu mais que todos os outros apóstolos e não foi martirizado. E ainda recebeu a revelação do Apocalipse. E viu Jesus glorificado. E nós em breve estudaremos o Apocalipse. Então tu fica imaginando, e aqui neste momento, ele ainda não tinha, ainda não estava preso, exilado em Patmos. Mas aí tu vê que tudo passa pelo amor. A vida de João é esse exemplo. O que seria o epitáfio, né? Epitáfio de João. O amor. Viva nesse amor. Essa é a marca registrada desse apóstolo. E que tem que ser a nossa, né?
Então tu vai ler as cartas de João e tu vai ver quantas e quantas vezes ele fala o amor, o amor, o amor. 7. Porque muitos, agora ele vai mudar de assunto, tá? Porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Então sabemos que o amor, ele é zeloso, ele vigia, ele cuida, ele protege, né? Então, tem gente que é infiltrado, que entra na igreja com o objetivo de enganar. São falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, pessoas com intenções malignas. Então, o que ele está dizendo? Muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Então, para construir demora muito, mas para destruir é muito rápido. Aqui no Rio Grande do Sul, na época das enchentes, nós vimos esta frase, ou esse depoimento, esse testemunho na boca de muitas pessoas que perderam tudo, que demoraram uma vida para construir uma casa, né? Uma família, anos e anos, décadas e décadas. E veio a chuva, veio o vento, veio a enchente, em minutos, em horas, destruíram tudo. E isso tem a ver com a nossa vida espiritual também. Tu passa uma vida construindo, renunciando, santificando, batalhando a batalha da fé, combatendo o bom combate da fé, com esforço. E aí vem um filho do inferno e te engana, e mente, e te seduz, e te manipula, e mente para ti. E esse é o anticristo, é o espírito do anticristo, que quer enganar, se possível, os eleitos, se possível, os filhos. E aí que eu te digo, ó, tu tem que ler a Bíblia, tu tem que estar preparado, tu tem que vigiar, tu tem que amar, mas tu tem que vigiar, tu tem que cuidar, tu tem que te alegrar na presença de Deus, orar, estar com Deus, para que Ele testifique, para que Ele fale contigo, para que nada nem ninguém te engane, para que não venha um falso profeta, para que não venha um falso mestre, para que não venha um falso pastor, para que não venha um enganador, para que não venha um lobo disfarçado de ovelha. Olha só, tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço. Então, nós estamos aqui diariamente estudando, lendo a palavra de Deus, buscando discernimento, sabedoria espiritual. E às vezes vem pessoas que têm uma retórica, que falam coisas que não estão na Bíblia. Tu vai procurar do Gênesis ao Apocalipse, tu não vai achar. Agora, se tu não lê a Bíblia, se tu não estuda, qualquer um te engana. Tu é arrastado para lá e para cá. Lembra, em Hebreus, nós precisamos de uma âncora na nossa alma. Às vezes as pessoas aparecem nos momentos de fragilidade, de que nós estamos vulneráveis, carentes, e aí vem com falsas doutrinas, vem com engano, com erro, com sofisma, com mentira. Nós temos que ficar firmes e firmados, fundamentados, alicerçados na palavra de Deus, sabendo o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina, o que está nas Escrituras. Para isso, tu tem que ler a Bíblia, tu tem que te alimentar da palavra de Deus.
diariamente, para que tu não seja enganado. Certo? 9. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Então, a Bíblia é clara, do Gênesis ao Apocalipse. Tudo converge para Cristo. Nós vimos, tudo é sombra, tudo é cópia, tudo é rascunho, esboço. A vida, a salvação, o caminho, a verdade é Cristo. Então, qualquer doutrina que de alguma forma fira Cristo, que tire a honra e a glória, o poder, a autoridade de Cristo, ela não é de Deus. Nós precisamos permanecer na doutrina de Cristo. Jesus veio em carne, Jesus morreu, Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou, Jesus é o Filho de Deus, é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. Jesus é o único que remove, que perdoa os nossos pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Esse é o Evangelho. Jesus veio em carne. Ele era Deus, mas ele era homem, ser humano. Ele foi tentado, mas sem pecado. Ele ressuscitou e está assentado à direita de Deus Pai. E ele virá para buscar a sua igreja. E nós aguardamos a sua vinda. Então, a missão de Cristo, a doutrina de Cristo, a história de Cristo, o Evangelho, está na Bíblia. Tu tem que ler o que está na Bíblia. Quem morreu na cruz por ti foi Jesus. Então não tem outro intercessor, outro mediador, nem outra intercessora, nem outra mediadora. É só Jesus. Tu quer ser salvo? Aceita Jesus. Recebe Jesus como único e suficiente Salvador, Senhor da tua vida. 10. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas. Agora tu caiu, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente diz assim, ó, me caiu os butiá do bolso. Significa, agora tu levou um choque. Mas ele não estava falando do amor, o amor, o amor, o amor. Pois bem, mas uma pessoa que ensina uma doutrina que não é bíblica, que fere ao Senhor Jesus, tu não deve receber em casa, porque há espíritos enganadores. E tu sabe muito bem do que eu tô falando. Tem gente que bate na tua porta, que toca a campainha e te oferece gratuitamente um estudo bíblico. Aí tu vai ver, não é da Bíblia. Tem um livro ou livros. Existem seitas muito conhecidas que vão de porta em porta ensinando doutrinas de homens, doutrinas de demônios, mentiras, enganos. Toda a religião, a seita, a doutrina, sei lá, a filosofia, a ideologia que acrescenta algo à Bíblia ou que subtrai a Bíblia, tá errado. A Bíblia é o nosso manual. Tu tem tudo aqui. Só que tu tem que ler, né? Tu tem que conhecer, né? Tu tem que estudar. Então, quando eles vêm com uma outra Bíblia, ou eles vêm com outro livro, ou eles vêm com a revelação do anjo X, ou do espírito Y, ou disso ou daquilo, não é bíblico. E daí qual é o conselho?
não recebe em casa, sabe? E a casa, tu pode pensar na casa física, material, real, natural, mas tu também pode pensar em ti como casa. Então tu tem que fechar o teu coração, te proteger, te blindar. O cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Tem que estar na Bíblia. Tu tem que examinar as escrituras, tu tem que colocar os teus olhos no texto, nas palavras, ler, orar, para que a verdade de Deus se revele para ti. E não doutrinas de homens, e não doutrinas de demônios. Quando vem um vento, quando vem uma chuva, um temporal, o que tu faz? Tu abre as portas, janela, tudo e deixa vir? Não! Tu sabe que aquilo é perigoso. O que tu faz? Tu fecha a porta, tu fecha a janela, tu te protege. Então, não queira abrir a tua casa, receber essas pessoas na tua casa, porque elas vão chegar com uma voz mansa e vão te enredar e vão te amarrar. E elas vêm com espíritos, elas vêm com demônios, com anjos que vão te seduzir. Espíritos enganadores. Por isso que João tá dizendo aqui para ti, ó. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas. Então não dá conversa. Não dá conversa. Entendeu? Ah, não, porque eu vou falar a verdade para ele. Não. Nós não somos chamados para bater boca com ninguém, para discutir com ninguém, para contenda com ninguém. Olha o que ele está dizendo. 11. Porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. E eu sei o que eu tô falando, hein? Tem pessoas que quiseram ser bondosas, gentis, corteses, sei lá, hospitaleiras, e receberam pessoas na sua casa e nunca mais conseguiram se firmar na graça, no entendimento, no conhecimento, na palavra de Deus. Ó, o que ele falou ali. É fácil de perder. É fácil de se desviar. É fácil de ser arrastado. Aquele que lê a Bíblia, que conhece a palavra da verdade, não vai se alimentar de mentira, de lixo, de engano. Não podemos ser cúmplices das obras más, das suas obras más. Por isso que nós temos que ter cuidado, temos que vigiar, saber que isso é uma heresia, é uma blasfêmia, é um engano, é uma mentira, é um sofisma, é uma doutrina de homens ou uma doutrina de demônios. Tu tem que conhecer a Bíblia. Leia a Bíblia. Saiba o que a Bíblia diz. Aí tu vai estar liberto, protegido, guardado. 12. Ainda tinha muitas coisas a lhe escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos pessoalmente para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita mandam saudações. Então a igreja, né, de João manda saudações para a igreja da senhora eleita. E daí, na minha outra tradução, falava viva voz. Aqui eles já disseram, nós conversaremos pessoalmente. Então, ele está dizendo, nós vamos conversar de viva voz, olho no olho, face a face, presencial, né? Não que nem era na pandemia, né? Que era através de equipamentos, de computador, de celular, de tudo. Não, aqui era uma carta. Então ele está querendo dizer o quê? Que a alegria dele vai ser completa quando eles estiverem juntos, pessoalmente. Quando nós estamos reunidos no nome de Jesus, o Senhor derrama ali a sua bênção. E sim, a nossa alegria é completa. O que a gente aprende hoje? Que se alguém vier ter convosco e não trouxer a doutrina de Cristo, a verdadeira doutrina de Cristo, tu não deve receber na tua casa. Tu nem deve dar as boas-vindas para essa pessoa. Porque eles, aqueles que dão boas-vindas,
se fazem cúmplices das suas obras más. Nós conversaremos de viva voz para que a nossa alegria seja completa em Cristo.